tudo bem? Essa é a segunda temporada do Fazer Ciência e que bom que você está aqui acompanhando os nossos pesquisadores da Universidade Federal do Tocantins. Como você sabe, aqui a gente discute e apresenta os projetos de extensão, de pesquisa, de inovação e, claro, que são desenvolvidos em sala de aula. E por onde a UFT estiver, a gente vem mostrar para vocês todos os trabalhos dos nossos servidores públicos. Inaugurando a segunda temporada do Fazer Ciência, o tema de hoje é patentes, com a professora Cláudia Auler, da Inovato. Vamos conhecer o currículo da professora Cláudia Auler. A professora Cláudia Auler é diretora de Inovação e Transferência de Tecnologia da Inovato, a agência de inovação do UFT. Cursou Engenharia de Alimentos aqui na Universidade Federal do Tocantins, no campus de Palmas. Fez mestrado e doutorado em Microbiologia Agrícola na Universidade Federal de Lavras. É professora no curso de Engenharia de Alimentos e nos programas de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos e em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, o Profinit, ambos aqui no UFT. Professora, muito obrigado por ter aceitado o convite. E a agenda, geralmente, dos professores é muito apertada, né? E professor, e ainda na gestão é mais apertada ainda. Muito obrigada e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Poliana. Para mim é um prazer poder vir aqui hoje e falar um pouquinho sobre as patentes, um tema tão relevante e que ainda tem bastante dúvida, né? As pessoas não conhecem muito bem, algumas pessoas têm até preconceito. Então, obrigada pela oportunidade de trazer esse tema aqui hoje. Certo. Professora, aqui no Fazer Ciência, a nossa primeira missão, né, dos entrevistados é explicar de uma forma simples o que é a área de atuação, a sua área de atuação, a sua pesquisa, o projeto. Já pergunto direto, o que é uma patente e para que serve uma patente? Bom, eu acho que antes de falar da patente propriamente dita, Poliana, é bom comentar que a patente ela faz parte da propriedade intelectual. Propriedade intelectual é um ramo do direito que protege a criatividade humana em todos os campos: artística, literária, científica, tecnológica. Então, a propriedade intelectual ela vai abarcar aí, né, todos os tipos de desenvolvimento da mente humana. E aí ela é dividida em três grandes áreas. Primeiro é o direito autoral, que vai proteger ali os direitos dos autores, dos poetas, dos cientistas, né, dos bailarinos, músicos. Tem a propriedade industrial, que é regida por uma lei, que é a Lei 9.279 de 1996, que vai tratar, por exemplo, das patentes, das marcas, das indicações geográficas, entre outros. E tem uma terceira área, que é de propriedade intelectual sui generis, que vai tratar, por exemplo, de proteção de cultivares, de conhecimentos tradicionais associados ao uso da biodiversidade. Então, a propriedade intelectual é esse grande, né, campo aí do direito que protege as criações humanas. E as patentes, então, por sua vez, elas estão dentro da propriedade industrial e ela é uma forma de proteção legal de criações tecnológicas, então, de produtos, de processos, de equipamentos. Então, é uma forma, né, do direito legislado proteger aquilo que foi desenvolvido por um cientista, por uma instituição, por uma empresa. Então, o objetivo da patente é proteger o investimento que as instituições, as empresas têm no desenvolvimento de novas tecnologias. Porque imagina se não tivesse como proteger esse investimento, que não é só financeiro, né? A gente tem que lembrar que é tempo, é recurso humano, capital intelectual altamente qualificado, né? Vamos imaginar que não tivesse uma forma de proteção desse conhecimento e uma empresa terceira pudesse vir de forma livre copiar aquilo que foi desenvolvido com tanto custo, né, com tanto empenho, sem nenhum tipo de norma legal. Então, a patente ela vai principalmente impedir que terceiros explorem comercialmente uma tecnologia que foi protegida, né? Então, essa é uma das principais vantagens aí das patentes. Como toda, né, proteção, ela tem uma limitação que é temporal, né? Então, por exemplo, as patentes que são de invenção,
elas são limitadas a 20 anos e ela tem uma limitação que é territorial também. Então, uma patente, ela é válida no país. Então, se você protegeu a patente aqui no Brasil, então aqui no Brasil você tem o direito de impedir que terceiros explorem comercialmente essa tecnologia. Mas se tiver uma empresa lá na China que quiser copiar e explorar, e a patente não estiver depositada lá também, ela não vai poder depositar a patente, né? Porque, como a gente vai ver depois, existem alguns critérios, alguns requisitos para patenteabilidade, e aí, então, se ela já está depositada aqui no Brasil, ela não pode ser depositada por um terceiro em outro país. Mas aqui, pelo menos no território em que ela está protegida, né, esse criador, esse inventor, esse titular, ele vai poder impedir que terceiros explorem essa solução, que geralmente é tecnológica. Então, é uma forma de entregar também, né, soluções para a sociedade, né, conhecimento aplicado de forma segura, de forma controlada, né, garantindo aí os direitos de quem está desenvolvendo tecnologia. Certo, bom, já tiramos a principal dúvida, né, que as pessoas têm, assim, de início, vamos dizer assim. E atualmente a nossa universidade, ela possui 62 patentes depositadas, né, dessas das quais 10 já foram concedidas. E temos também 83 softwares, né, registrados e 2 marcas vinculadas à instituição. Qual que é a importância, né, e o peso dessas conquistas para a universidade? Bom, eu acredito que esses números mostram, como a UFT ela tem avançado na valorização do conhecimento gerado, né. Então é uma forma de valorizar aquilo que está sendo desenvolvido e também expressa resultados concretos da ciência aplicada, né, porque a gente já viu que para proteger tem que ter uma criação efetiva, né, não se protege só ideias. Além disso, as patentes são importantes métricas na avaliação institucional, principalmente dos programas de pós-graduação. Então, a ficha de avaliação da CAPES, ela tem lá, né, em um dos seus critérios, na dimensão de inovação, né, é, as patentes como uma forma de avaliação da inserção na sociedade desse programa de pós-graduação. Além disso, as patentes elas podem fortalecer o nosso papel social enquanto universidade pública, já que vai mostrar que a universidade ela está efetivamente conectada com as necessidades, né, com as demandas da sociedade, e do setor produtivo. Além disso, é uma importante ferramenta para atrair parcerias, né? Quando a gente tem um portfólio robusto de propriedade intelectual, né, então outras ICTs, elas, né, veem na instituição a possibilidade de construir parcerias para o co-desenvolvimento, empresas, associações, cooperativas, enfim. Então, cria essa oportunidade, essa atração de parceria, estimula o empreendedorismo científico, cria oportunidades para os alunos, para os professores, né? Então, de fato, as patentes elas podem aí, né, trazer aí grandes benefícios para as instituições de ciência e tecnologia, como as universidades. E professora, também tem uma pergunta, né? Quando eu estou preparando o programa, a gente fica assim, o que, que a gente pode perguntar mais? Aí você vai conversando com um e com o outro, e aí chegou em mim a seguinte pergunta, né? E se eu crio algo, né, que eu acredito que seja inédito aqui no Brasil, como é que eu consigo uma patente, né? É difícil? A universidade pode me ajudar? Como é que funciona esse processo? Então, para conseguir uma patente, né, a gente vai envolver aí algumas etapas e uma análise criteriosa, tá? Primeiro, é preciso comprovar que aquela invenção, que aquela criação, ela é efetivamente nova, que há novidade, tá? Além disso, como eu expliquei no início, né, as patentes elas fazem parte do campo de propriedade industrial. Então, consequentemente, precisa ter uma aplicação industrial. E não pode ser óbvia, né? Um técnico no assunto, a depender do assunto, vamos supor que é de alimentos. Então, um técnico no assunto, ele não pode chegar de maneira óbvia naquela tecnologia, naquela criação, simplesmente lendo o que já há no estado da técnica, né? O que há na literatura. Então, essas três questões, que é a novidade, a aplicação industrial e atividade inventiva,
né, são o que a gente chama de requisitos de patenteabilidade. Então, para que a patente de fato seja concedida, é preciso que esses 3 requisitos sejam cumpridos, né. Então, não é um processo extremamente simples, mas dentro da instituição existe um setor que tem, né, especificamente dentre as competências dele, essa função de auxiliar, né, os pesquisadores, os estudantes, né, nas etapas que vão desde a verificação desses requisitos de patenteabilidade até a redação, porque a patente tem uma redação própria, né, uma redação que não é uma redação como um artigo científico, então tem partes específicas, e além, né, desse apoio na verificação do cumprimento dos requisitos de patenteabilidade, redação, o setor tem um setor na instituição que também é responsável por dar entrada, né, nesse pedido de patente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, que é uma autarquia federal que aqui no Brasil é responsável, né, por receber esses pedidos e analisar esses pedidos para concessão das patentes. Então é muito importante, Poliana, destacar que dentro das universidades públicas como a nossa, né, esse setor ele se chama Núcleo de Inovação Tecnológica. E os NITs, como a gente carinhosamente os chamam, né, eles são, então, estruturas previstas na Lei de Inovação, tá? E, então, toda a ICT pública precisa ter seu NIT, e os NITs, então, vão auxiliar aí, né, o pesquisador, o inventor, o aluno, inclusive a comunidade externa, nesse processo aí, nessas etapas, que são necessárias para que, né, um pesquisador, por exemplo, tenha um pedido de patente. Certo. E professora, desde 2022 a universidade ela conta agora com a Inovato, né, que é a agência de inovação da UFT. E a criação dessa agência, ela contribuiu e vem de encontro com essas demandas que tem do mercado, as novas tecnologias, né, que estão aí cada vez mais no nosso dia a dia. Conta um pouco para a gente o papel da Inovato e como ela tem ajudado nessa questão também das patentes. A Novato ela veio para consolidar e ampliar uma atuação que o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFT já fazia, né. Então antes o NIT da UFT ele era vinculado à Propesc, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e aí a partir de 2022, então ele passou a integrar, né, o escopo de atuação da Inovato, que é a agência de inovação da Universidade Federal Tocantins. Então, a Inovato ela tem um papel aí muito importante de funcionar como um elo de conexão, uma ponte entre o que é gerado em âmbito institucional e as demandas da sociedade. E mais do que isso, né? Então, não só o que é gerado, mas de conectar mesmo, né? Os grupos de pesquisa, os pesquisadores, os cientistas, né? Os estudantes, com empresas, com associações, com outras ICTs, para que a gente possa, né, auxiliar aí no co-desenvolvimento de soluções tecnológicas que sejam demandados, né, por diversos setores aí, pelo setor produtivo. Então, a Inovato ela ajuda a transformar aquela pesquisa aplicada em soluções práticas, né, para a sociedade. Então, soluções que são demandadas ou soluções que, porventura, já tenham sido desenvolvidas em âmbito institucional e ajuda a transferir, né, a transbordar esse conhecimento para a sociedade. Além disso, a Inovato ela fomenta o empreendedorismo científico, ela fomenta o funcionamento, a manutenção das empresas juniores, né? Então, fomenta a criação de startups e de spin-off acadêmicas, que são empresas de base tecnológica que nascem para explorar os títulos de propriedade intelectual da instituição, né? Além disso, a Inovato ela, né, promove eventos, oficinas, capacitações e também hoje ela é responsável pela operacionalização da formalização de todos os instrumentos jurídicos que a universidade celebra com parceiros externos. Então, por exemplo, quando um pesquisador quer fazer uma parceria com uma outra instituição de ciência e tecnologia, esse acordo de cooperação técnica ou esse convênio vai passar aqui pela Inovato. Se é com uma empresa, vai ser um acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Se for uma prestação de serviço técnico especializado, também passa aqui. Então, a Inovato hoje tem esse papel aí importante
de instrumentalizar, né, de operacionalizar esses instrumentos jurídicos. Ademais, a internacionalização também por meio da Relinter, né, que é responsável pelos convênios internacionais e pelos intercâmbios também, né, está alinhado aí com o papel da Inovato. Então, sim, hoje a Inovato ela tem um papel muito amplo aí dentro da universidade, né, trabalhando no ecossistema de inovação interno da UFT, mas também, né, de todo o estado. E professora, já indo aí já para o meio, do meio para o fim da nossa entrevista, tenho duas questões ainda, três para ser mais exata. A primeira delas é quais são os principais desafios, né, para a gente poder trabalhar com a regulamentação de patentes? E a segunda seria quais são as perspectivas para o futuro dentro dessa área? Bom, acho que desafios eu posso mencionar o tempo e a complexidade do processo, né. Então, o trâmite que vai desde um depósito até a concessão, ele pode demorar vários anos, não internamente aqui na UFT, mas lá no INPI, né, para que esse pedido seja avaliado com relação aos requisitos de patenteabilidade, que cumpra, né, todas as exigências. Então, isso demanda um conhecimento técnico e jurídico bastante especializado. Isso é um desafio, o setor precisa estar preparado, né? É uma outra questão é fazer com que os pesquisadores eles tenham essa, né, adquiram essa cultura da proteção, né, que atuem na proteção do conhecimento, no depósito das patentes, nos registros de programa de computador, desenho industrial e de todas as tipologias, então que isso seja uma prática, né, dos nossos pesquisadores. Então é um desafio trabalhar com essa cultura da propriedade intelectual ainda em âmbito da instituição. Eu costumo conversar com os meus colegas, né, professores e pesquisadores, que hoje os pesquisadores eles usam muito, por exemplo, artigos científicos como base para a construção de projetos e esquecem que bases patentárias são extremamente importantes, porque da mesma forma que a patente ela dá esse direito de proteção para o titular ou para o inventor, tem uma parte da patente que chama relatório descritivo, que o inventor ele precisa descrever toda aquela tecnologia. Então, é uma base de dados científica e tecnológica extremamente rica, né? Então, é importante que a gente aprenda a usar esses documentos patentários, inclusive, construir os nossos projetos. E aí, quando a gente fala da patente, não se pode pensar na patente em algo estático, em algo que fique ali num portfólio dentro da instituição. A gente precisa pensar em estratégias de que essas tecnologias protegidas cheguem à sociedade, né? E aí a gente fala da transferência de tecnologia. Então, a transferência de tecnologia é um desafio para as instituições brasileiras, de uma forma geral, mas principalmente para as instituições brasileiras que estão sediadas aqui na região norte do país. E essa dificuldade ela se dá pelas assimetrias regionais, né? Então, infraestrutura ainda limitada, poucas empresas de base tecnológica instaladas nessa região, e uma cultura ainda incipiente de relação universidade-empresa, né? Que precisa ser bastante trabalhada. Então, isso é um grande desafio. Então, precisa se pensar em políticas públicas que promovam, né, a instalação dessas empresas de base tecnológica aqui na região norte, no estado de Tocantins, que promova essa interação universidade-empresa. É, então, a Inovato ela tem aí como um grande desafio, mais do que proteger o conhecimento, ela tem um grande desafio que é articular, conectar, construir pontes entre o que está sendo, né, desenvolvido aqui dentro da instituição e as empresas, as prefeituras, as associações, as outras instituições de ciência e tecnologia, para que todo esse conhecimento ele de fato atinja a sociedade, para que seja inovação mesmo, né? Que gere valor para a sociedade brasileira. Então, apesar desses desafios, eu tenho assim perspectivas futuras muito otimistas, né? Eu acho que a UFT ela tem valorizado a inovação, principalmente, né, a partir da criação da Inovato. Então, isso tem feito com que a UFT se destaque muito no contexto estadual e regional, principalmente. Então, hoje a UFT ela tem um dos maiores portfólios de propriedade intelectual do norte do país.
né, então a gente já é uma instituição que tem trabalhado na transferência de tecnologia, então a gente tem transferências de tecnologia, né, ocorrendo na instituição, o que é um desafio grande, né, para a nossa região. E é importante mencionar que quando essa transferência de tecnologia ela é bem feita, né, ela traz recursos para a instituição, uma fonte de captação de recurso próprio, ela transforma conhecimento em impacto real, e isso é muito importante, principalmente em regiões menos assistidas como a nossa, né. Então eu vejo, assim, um futuro, muito bom, porque a gente tem avançado e a gente tem conseguido, mesmo que inicialmente aí, construir esses caminhos para transferência de tecnologia. E professora, tem algum site que quem ficou curioso aqui assistindo Fazer Ciência pode ir lá, clicar e conferir a nossa vitrine? Sim, a gente tem, né, então na página da UFT, nós temos no portal da UFT, a gente tem a página da Inovato, né, na www.uft.edu.br/inovacal, e aí vai entrar na página da Inovato, e lá a gente tem, né, o portfólio de patentes, de programas de computador, de empresas juniores, os instrumentos jurídicos, né, que a instituição pode celebrar com diferentes entes, né, sejam públicos, privados, com ou sem fins lucrativos, né? Então, essas informações hoje já estão disponíveis lá no nosso site. Ótimo, então, gente, tem todas as informações. Quem ficou curioso, quem tem interesse, quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, a Inovato está à disposição. E chegando ao final, né, da nossa entrevista, reforço mais uma vez o nosso agradecimento na sua disponibilidade aqui conosco. E, professora, você quer deixar alguma reflexão ou avaliação sobre a importância das patentes, não só para a universidade, né, mas para a nossa sociedade como um todo? É, patentes são formas de garantir que o conhecimento gerado com investimento público, né, e muitas vezes com o apoio da própria sociedade, se reflita em impacto real para a sociedade, né? Então, uma ferramenta aí muito importante. Quando a gente protege uma criação, a gente cria oportunidade de desenvolvimento social, de desenvolvimento tecnológico, de geração de renda, de criação de novos negócios de base tecnológica, né? Então, quando a universidade protege suas criações, ela não está somente guardando uma ideia ou segurando para si, né? Como eu já falei, inclusive, ela abre isso num documento. Ela está construindo, né, de fato, um futuro mais inovador, mais justo. Vários estudos mostram que países que depositam número de patentes, né, eles conseguem, né, se desenvolver economicamente melhor, né? Então é uma ferramenta de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento social. Além disso, né, também traz uma importância para a soberania tecnológica do país, né? Então acho que é importante a gente resguardar esse conhecimento e, né, deixar aqui, né, a Inovato à disposição dos nossos pesquisadores, dos nossos estudantes e da comunidade externa, né? Nós estamos aqui de portas abertas para atendê-los. Bom, mais uma vez agradeço a sua presença aqui conosco no Fazer Ciência. E para você que está nos acompanhando, até a próxima e fique ligado nos próximos episódios. Obrigada, professora. Até a próxima. Obrigada, Poliana. Até mais. E você, do outro lado, agradeço a sua audiência. Compartilha com seus colegas, com quem gostou do tema sobre patentes, tá? Segue a gente aqui nas redes sociais e se inscreve no nosso canal @UFTTV. Até a próxima e tchau, tchau!